Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. E no podcast de hoje vamos falar sobre música gospel. Especificamente aqui no Brasil, né? Vamos falar sobre isso. Na verdade, vamos falar mais sobre curiosidades, né? Algumas coisas que eu encontrei sobre a música gospel brasileira que me chamam muita atenção e eu quero compartilhar com vocês. Mas primeiro vamos falar música ou hino? Qual que a gente chama, hein? Vamos perguntar pro Google. Música ou hino? Hino significa uma canção harmoniosa em homenagem ou em louvor. Isso é o que o Google diz, né? Ou veneração a alguém. Exemplo de hinos, nós temos os hinos de louvores, né? Os hinos religiosos, os hinos de times, os hinos nacionais. Isso são hinos. A palavra hino é definida como canto de louvor ou adoração especialmente religioso. Já a música é uma arte de combinações de maneira lógica e coerente, onde se propicia um contexto sonoro rico em significados. Olha o Google como tá potente, hein? Rico em significados. A linguagem musical transcende as palavras, sendo originada a partir da combinação de sons e pausas. As letras em músicas cantadas são artifícios associados à música, que procuram tornar óbvio o significado da mesma. Como eu digo, toda música, todo hino é uma música, mas nem toda música é um hino, tá bom? Então vamos a algumas curiosidades, já que explicamos a diferença agora de hino e música. Vamos falar sobre algumas curiosidades da música gospel no Brasil. E em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que em 1901, a primeira canção evangélica foi gravada no Brasil, em São Paulo, e a canção tem o título Se Nos Cega o Sol Ardente. Aí eu fui procurar essa canção no YouTube pra me ver se eu conhecia, eu já tinha ouvido falar, né? A canção Se Nos Cega o Sol Ardente. Eu disse, que letra interessante, eu disse, vou trazer pro pessoal ouvir. Legal, não é? E eu descobri que essa canção tem o nome Deslumbrante, não é Se Nos Cega o Sol Ardente. E ela está no Cantor Cristão, parece que é o hino 96 do cantor, né? E essa canção, Se Nos Cega o Sol Ardente, foi a primeira canção gravada no Brasil antes da música secular. Então, a primeira música gravada no Brasil foi uma canção evangélica, foi um hino de louvor a Deus, né? Que legal isso. Isso no ano de 1901. Só que a música evangélica só veio ganhar expressão, mesmo assim ficar conhecida no Brasil inteiro e ganhar mais notoriedade com a gravação do primeiro LP totalmente evangélico pelo pastor batista Feliciano Amaral. Isso em 1948. Eu acho que com certeza Feliciano Amaral vocês já ouviram falar, não é? Mas eu, na minha curiosidade, fui procurar eu conhecia Feliciano Amaral, mas não sabia qual tinha sido esse primeiro LP, né? Que antes era o disco de vinil, e eu vou trazer para vocês ouvirem também um pedacinho. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho pois toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Não conhecia nem a voz de Feliciano Amaral assim, né? Porque quando eu comecei a ouvir Feliciano Amaral, ele já era um senhor. E esse CD aqui, ele ainda era bem jovem quando gravou. CD, ó, só sendo. Esse LP, ele era bem jovem quando gravou, né? E algumas curiosidades sobre o cantor Feliciano Amaral, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Feliciano Amaral, o pastor e cantor Feliciano Amaral, está no Guinness Book. Nada mais, nada menos do que no Guinness Book, o livro dos recordes, por ser o cantor no mundo inteiro há mais tempo em atividade. Além desse recorde, ele recebeu vários títulos e premiações e reconhecimentos públicos aqui no Brasil pela sua contribuição à música brasileira. Olha aí, gente, que potência era o pastor e cantor Feliciano Amaral. Você vai dizer, mas eu nunca ouvi Feliciano Amaral. E essa canção aqui? Vou adiantar um pouco.
sucesso, né? Até hoje a gente canta. Maria dá. Olha aí o sucesso. Muito lindo. Pronto, eu conheci a voz de Feliciano Amaral nessa época aqui, né? Já a voz já um pouco mais madura. Mas muito legal saber isso sobre ele. Agora temos mais outro grande homem da música evangélica no Brasil, além do Feliciano, do pastor Feliciano Amaral, que é o cantor Luiz de Carvalho, um gigante da música brasileira. Luiz de Carvalho já gravou seu primeiro LP no ano de 1955. E algumas coisas assim da vida do Luiz de Carvalho é bem interessante. É assim da vida dele como cantor. E eu queria compartilhar com vocês aqui umas notícias que eu vi falando sobre ele, que eu achei muito linda. Sim, eu achei muitas coisas também muito interessantes sobre o cantor de Luiz de Carvalho. Ele foi um dos primeiros cantores assim a explodir no Brasil inteiro, né? Ele é um cantor, também um cantor batista, né? E fez bastante sucesso, os hinos que eles cantam até hoje. E uma das curiosidades sobre o Luiz de Carvalho é que ele foi um dos cantores na Cruzada Evangelística de Billy Graham no Brasil, no estádio do Maracanã em 1965. E ele celebra porque naquele dia ele teve um público de mais de 120 mil pessoas ali lotando o estádio e ele cantou para esse público inteiro, não é? Louvando a Deus. E ele conta aqui, ó, tem um relato que ele conta que ao se deparar com aquele Maracanã lotado, Luiz relembra um fato importante de sua carreira. E as palavras do cantor, ele disse assim: quando me converti, meus companheiros do grupo havaiano, ele fazia parte de um grupo, ó, como era Chico Luiz de Carvalho, os companheiros dele lhes disseram que ele nunca mais teria um público grande por causa daquele negócio de Jesus, olha aí. E ele disse que quando subiu ao palco do Maracanã com aquelas 120 mil pessoas ouvindo ele cantar, foi uma das maiores emoções da vida dele, porque ele lembrou das palavras dos seus amigos e estava vendo o que Jesus tinha feito por ele, não é? E até hoje Luiz de Carvalho, ele é assim um dos nomes mais conhecidos da música evangélica sacra brasileira. E outra coisa muito interessante sobre o Luiz de Carvalho, porque até a época dele não se usavam violões nos cultos, não tinha acompanhamento musical de instrumentos. E Luiz de Carvalho foi quem primeiro introduziu o violão nos hinos, né, para acompanhar os hinos nos cultos. E isso é um legado que ele deixa pra gente, né? Hoje nós temos uma banda completa, temos orquestra, temos tudo, graças ao incentivo dele. Muito legal, gostei de saber disso sobre o Luiz de Carvalho. Sim, vou passar a canção pra vocês, né? Vocês saberem, conhecerem melhor. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso. É muito interessante a gente observar a diferença musical, não é? Desses cantores mais antigos pro que a gente tem hoje, assim, é uma diferença gritante, mas eu gosto muito de ouvir os cantores antigos também, e eu tenho certeza que você também, os que conhecem também tem esse gosto. E Luiz de Carvalho especialmente porque eu me lembro da minha infância, pai acordando a gente com a boca de som, a gente morava atrás da igreja, e pai botava aquelas bocas de som em cima da igreja, e de 7 horas da manhã ele soltava os hinos, e geralmente era Luiz de Carvalho. E geralmente era esse hino Obra Santa. Então isso traz até aquela nostalgia. Até aquela nostalgia pra mim, não é? E continuando, temos mais uma curiosidade, como eu estou falando só de coisas passadas, né? De curiosidades antigas, temos mais um. Nós falamos sobre o pastor Feliciano Amaral, né? Que foi o primeiro. O grande sucesso de Luiz de Carvalho. E temos mais uma que é a cantora Sara Araújo. A cantora Sara Araújo foi a primeira mulher, eu não conhecia Sara, eu vim conhecer Sara acho que tem uns 2 anos. Ela foi a primeira mulher evangélica a gravar um CD, não desapega o CD. Foi a primeira mulher evangélica a gravar um LP com músicas gospels. E a canção que ela cantava eu até conheço, mas eu não sabia dessa história dela. Então vamos ver aqui, ó. Ó a melodia como é diferente. Os arranjos musicais. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos
Pronto, e essa aí que vocês estão ouvindo é a irmã Sara Araújo. Sara Araújo até hoje também ainda está louvando, ainda tem uma vida como cantora bem ativa, né? Eu conheci ela num congresso que eu estava assistindo da Assembleia de Deus lá em João Pessoa, e tava ela e a filha dela cantando. Eu não conhecia nem ela e nem a história dela. Então, aí algumas curiosidades sobre as canções evangélicas no Brasil, mais especificamente sobre gravações evangélicas passadas, mas que até hoje fazem muito sucesso, não é? E olha que aqui eu nem falei sobre cantores que têm mais de 30, 40 anos de carreira, como Shirley Carvalhais, que a Shirley já tem uns 50 anos de carreira, o pastor Vitorino Silva, Oséias de Paula, né, que isso eu vou falar mais pro próximo programa, tá bom? Então, espero vocês no próximo programa, que também a gente vai falar sobre algumas coisas mais modernas, não é? Então, até lá e um forte abraço!